Olá, tudo bom? Eu gostaria de apresentar a empresa GH Gestão Condominial. Sou o sócio fundador, Júlio Herold, juntamente com a Luciane. Somos dois sócios que trabalhamos à frente da empresa. A estrutura que nós temos para atender o condomínio. Nós temos dois profissionais administrativos que ficam diretamente no nosso escritório, na Rua Vergueiro 1855, Vila Mariana. Uma voltada principalmente para as questões administrativas e temos um profissional da área jurídica, para que nos dê todo o suporte jurídico nas questões relacionadas ao dia a dia do condomínio. Um outro profissional que trabalha conosco, voltado para estar a campo do condomínio, pessoal, junto com a sindicatura, junto comigo no condomínio. Tá? Então essa é a estrutura que nós temos para atender o condomínio. Quais são os pilares do nosso atendimento? O que nós fizemos, pessoal, quando nós entramos no condomínio? São as nossas atividades? As principais são, hoje, nós entramos no condomínio e analisamos a principal despesa que nós temos no condomínio. Sim, nós temos que olhar valores, nós temos que olhar dinheiro, nós temos que olhar os custos do condomínio. Qual o maior valor hoje? Ele está relacionado à nossa mão de obra. Sim, é verificar hoje, pessoal, se os custos estão corretos. O que é analisar isso? É verificar a quantidade de horas extras, é verificar se nós estamos pagando esses profissionais da forma correta, se nós estamos pagando acúmulo de função, se nós estamos entregando os EPIs para esses profissionais tão importantes hoje em dia. Verificando se esses profissionais, além de receberem esses EPIs, assinaram o documento. Por quê? Porque pode ser que lá na frente, pessoal, numa questão trabalhista, nós precisamos desses documentos. Então, analisar criteriosamente as atividades dos profissionais. Neste momento, nós vamos receber o retorno de uma pergunta que eu tenho certeza que todos vocês fazem. Nós temos uma quantidade adequada de profissionais junto aos nossos condomínios? Neste momento, com a descrição das atividades, acompanhando em campo essas atividades, nós conseguimos responder. Próximo passo, pessoal, o que é realizado junto ao condomínio? Nós realizamos uma vistoria predial. Ela é uma vistoria fotográfica, onde ele serve principalmente para nós conhecermos todo o condomínio, para nós verificarmos quais as condições que o condomínio tem hoje em dia. Sim, isso é fundamental porque a partir deste momento nós iniciaremos o nosso planejamento junto ao condomínio. Isso é uma empresa, ela tem que ser planejada. Nós não podemos chegar no condomínio e falar, o que faremos agora? Não, pessoal. Nós temos que ter um plano de trabalho, nós temos que saber o que fazer, nós temos que definir prioridade. Esta vistoria predial, ela nos dá um respaldo muito grande neste sentido. Damos sequência ao trabalho, segurança. Eu sempre brinco, pessoal, vagabundo estuda. Se é para o bem ou para o mal, eu não sei, mas ele estuda. Como que estão os profissionais, que são os nossos olhos no condomínio, qualificados? Independente, pessoal, se ele é terceiro, se ele é próprio, né? Se ele for terceiro, empresa terceirizada, quando foi a última reciclagem que foi passada para esses profissionais? Eles sabem, numa situação de risco, como agir? Isso é importante. E também um aspecto que eu acho fundamental no dia a dia. É muito fácil nós falarmos de terceiros. E nós, que moramos no condomínio, pessoal, nós conhecemos os procedimentos de segurança ou muitas vezes a gente tenta ser gentil, ser educado e deixamos a porta aberta para uma outra pessoa que muitas vezes nem conhecemos. Né? Quais os procedimentos de cobrança que nós, moradores, devemos seguir no dia a dia? Isto é importante, pessoal. Aqui eu faço questão de colocar a análise dos contratos. Por quê, pessoal? Primeiro que eu brinco, né? Água, portão, não falta e não estraga em horário comercial. O portão estraga na sexta-feira à noite, no domingo à tarde. Né? Por que isso? Analisar os contratos. Para que eu tenha a oportunidade de saber quais são os serviços que nós temos 24 horas. Eu tenho que ter um prestador que me atenda 24 horas. Por quê? Porque numa situação de emergência eu tenho a quem procurar. Isso é importante. Já que estamos analisando os contratos,
Por que não analisar também valores praticados hoje? Quais são os valores? Por que estamos pagando este valor? Isso é importante. Foi renegociado? Foi aplicado o IGPM, que hoje está um índice muito alto hoje em dia? Ou nós temos algumas oportunidades de melhoria, pessoal? Um dos itens que eu considero fundamental é inadimplência. É muito desagradável para a sindicatura, para a gestão, chegar numa assembleia de condomínio e falar: olha pessoal, reajustaremos o condomínio por causa da inadimplência. E o que foi feito? Nada. O que nós fizemos? Nada. Isso não pode, isso nos expõe. Nós temos que ter uma cobrança efetiva junto aos devedores. Temos que fazer com que aquilo que a gente combinou aqui numa assembleia de condomínio, a gente tenha que fazer no dia a dia, cobrar. Se nós temos um escritório terceirizado, se nós temos uma administradora, nós temos que fazer com que essa receita ela retorne ao condomínio. A nossa proposta de trabalho junto ao condomínio foi em torno de 16 horas semanais. Esta é a nossa proposta de trabalho, não tem limite de assembleias, ela contempla o todo. E pessoal, eu gosto muito de trabalhar no item agora, eu preciso ter um conselho participativo. É importante. Por quê? Porque eu gosto de compartilhar as decisões junto ao condomínio, fazer com que realmente todos tenham oportunidade de participar. Então a gente está falando que uma vez por mês a gente vai ter uma prestação de contas. Essa prestação de contas, nós vamos analisar nossas pastas, as despesas, o que a gente orçou, o que nós estamos realizando no dia a dia, junto ao conselho. E também, eu sempre falo o seguinte: reunião de conselho não é terapia. Terapia a gente faz em outro lugar. Nós estamos fazendo uma reunião de trabalho. Sim, você vai ter uma ata, nós vamos estar definindo prioridades junto ao condomínio. E essas prioridades elas devem ser divulgadas aos moradores, para que vocês saibam o que está acontecendo no dia a dia. Condomínios é fundamental, pessoal, que a gente tenha pessoas participando. Então, eu coloquei um item que fala comissão de moradores. Por que não? Por que não nós termos a comissão de esportes, a comissão de festas? Eu sei que nós estamos num momento que não está nos dando essa oportunidade, mas tudo vai voltar ao normal e eu tenho muita fé nisso. Mas é importante fazer com que as pessoas, pessoal, do condomínio, que não são só do conselho, participem. E aí eu venho um questionamento na sequência. Tá, mas qual que é a função dessas pessoas? As funções são definidas antes de nós criarmos essas comissões, pessoal. Isso é importante. Definir até onde vai a comissão, até onde vai o conselho, quais são as responsabilidades de cada um. Então eu gosto muito de trabalhar neste sentido aí. Aí tem um outro item que eu falo sobre a alçada. Até onde o síndico pode ir, pessoal? Vamos definir as regras, vamos deixar claras essas regras desde o início, E um item que eu considero fundamental hoje em dia é comunicação. Erros na sindicatura, quais são? A falta de comunicação, pessoal. É vocês, moradores, não saberem o que está acontecendo no dia a dia. É chegar no prédio e estar tudo interditado e não tiver a oportunidade de saber o porquê. É fazer com que essas nossas reuniões de trabalho, que eu citei antes, junto ao conselho, sejam divulgadas para que vocês saibam para onde nós estamos indo. E um dos itens que eu gosto de fazer é: por que não fazer uma pesquisa para os moradores? Deixa eu saber a opinião de vocês. Deixa eu saber o que vocês querem. Para que a partir deste momento, pessoal, o nosso planejamento, e vocês estão vendo que eu estou falando de planejamento, sim, fazendo com que nós tenhamos prazos, definições de prioridades e vocês saibam. Comunicação, pessoal, serve para isso. Aqui eu coloco alguns formatos de comunicação. Aqui, pessoal, eu estou relatando. Sim, é uma planilha simples, onde ela tem atividades, tem prazos e tem responsáveis. Condomínio, nós temos que simplificar a vida, pessoal. Este é o nosso propósito. Então, através de uma planilha com os controles, nós já temos a pauta da próxima reunião, pessoal, que é quais são as prioridades, o que a gente fez e o que nós não fizemos no dia a dia. Alguns formatos de comunicações que nós mandamos aos moradores. Eu gosto, pessoal, de trabalhar com fotos.
Eu gosto de que vocês tenham a oportunidade de saber como que estava e como que ficou. Porque muitas vezes, né, a gente não passa por aquele local. Muitas vezes nós não visitamos esses locais. E este é o momento que nós temos para valorizar a nossa mão de obra também. Sim, porque muitas vezes quem executa a maioria dos serviços dentro de casa é o nosso zelador, é o nosso manutencista, e é uma forma de vocês conhecerem o trabalho desses profissionais através de uma divulgação. Este, pessoal, é o formato de trabalho da nossa empresa. Este é o formato de trabalho que a GH implementa em todos os nossos condomínios. Venha conhecer um pouquinho mais da nossa empresa. Muito obrigado.